Oi, meu nome é Rebeca, eu estudo jornalismo, moro no interior de Minas Gerais e meu sonho é entrar no BBB. Adoro filmes e séries, adoro falar disso, inclusive tem um canal no YouTube. É um pouco flopado? É um pouco flopado, mas agora que a gente tá no BBB, ninguém segura, tá? Eu adoro causar, sim, eu adoro causar, eu vim pra causar. Sim, fico louca nas festas. Não sou planta, não sou planta. Gente, entrar no BBB pra ser planta. Imagina se rola casal? Olha, rolar casal eu não garanto, mas o edredom garanto, tá? Beleza, eu vou assistir. E hoje recebemos o maior comentarista de BBB que essa internet já viu. Pode entrar, Igor. Se apresenta pro pessoal e me conta, qual foi o reality que, assim, te introduziu ao maravilhoso mundo da alienação? Olá, Rebeca, tudo bem? Queridos espectadores do Telescópio, meu nome é Igor, eu trabalho no Adoro Cinema, faço vídeo, escrevo matéria, faço um pouco de tudo. E aí, respondendo logo a primeira pergunta, porque esse vídeo aqui eu sei que vai ficar gigante porque eu falo muito, cara, eu acho que o primeiro reality que me introduziu ao universo dos realities é uma resposta um pouco clichê, né? É um pouco padrão, que é o BBB. Porque, na verdade, eu não sou o fã assíduo dos reality shows, no geral, né? Tem uns, por exemplo, que eu não consigo ver, sabe aquele negócio meio vergonhazinha alheia, tipo de férias com ex? Eu não consigo suportar o tanto de vergonha alheia que eu vou ter que aturar pra chegar até a parte que realmente importa, sabe? Então eu comecei a assistir lá no BBB, eu já começava a assistir lá no 3, 4, quando eu era criança, e é incrível como eu lembro de quase tudo tão claramente. O pessoal até brinca dizendo que eu sou a enciclopédia do BBB, porque, qual foi o casal que teve no Big Brother 4 de não sei das quantas, e eu geralmente sei responder. Então acho que o reality que me introduziu ao mundo dos realities foi o BBB, sim. E hoje eu gosto de assistir umas coisas que sejam um pouco mais caóticas, assim. Não tão vergonha alheia, mas tipo assim, a Netflix tem uns reality shows meio caóticos, tipo, tem um chamado Não Durma no Ponto, que você tem que ficar 24 horas acordado e fazer uma gincana muito louca lá. E tem uns realities, cara... É porque hoje se tornou um lugar comum, sabe? Você fazer o reality show, que ele não seja tão simples, mas que ele, na verdade, pegue o espectador pelo absurdo, né? Não necessariamente pela vergonha. E tem alguns que se assumem como um absurdo, uma loucura, e tem outros que são um pouco mais tradicionais, né? Eu acho que o BBB ainda é um reality show um pouco tradicional, mas ele teve que se remodular ao longo dos anos, porque, poxa, de 2002 pra cá, que foi o ano que estreou o BBB, tanta coisa mudou, né? A nossa forma de consumir mudou. 2002 até 2021 foi o maior ápice tecnológico que a gente teve, a maior subida tecnológica que a gente teve. Então, o BBB ter conseguido se reinventar foi, na verdade, não vou dizer um milagre, porque é muita competência da parte deles, mas, enfim, acabei demorando muito na pergunta, que era simples, mas foi o BBB, o primeiro reality. Primeiramente, não fala mal de férias com ex, tá? Não fala, não deixou. Segundo, eu acho que o primeiro reality que eu assisti, você acredita que foi aqueles da MTV, aqueles realities nacionais que a própria MTV produzia? Tipo Beija-Sapo. Eu amava. Nossa, eu amava. Inclusive, foi em um desses realities que rolou o primeiro beijo entre dois homens na TV aberta. Então, assim, para mim é algo meio estranho saber que uma emissora que era conhecida pelo pioneirismo na diversidade, né, nos realities, hoje é reconhecida exatamente pelo contrário, porque as pessoas reclamam muito disso em relação ao De Férias com Ex e outros realities que eles insistem em colocar sempre pessoas iguais. É louco a gente pensar também que demoraram 19 anos pro BBB ter o primeiro beijo entre dois homens, né? E isso é uma parada que, se você parar pra pensar, é muito, mas muito tempo. Então, sabe, eu acho que a gente ainda tá muito atrás na questão da representatividade nos reality shows. E essa questão que você falou da MTV, ela é interessante porque faz a gente pensar o quanto, de fato,
eles se importavam com a representatividade ou o quanto eles não usaram essa representatividade de muleta, sabe? Pra conseguir um pouco mais de relevância na televisão, ou alguma coisa do tipo. Porque antes chocava, sabe? Esse tipo de coisa. Um beijo homossexual na TV chocava. Então eu acredito que a MTV tenha pensado algo como, isso choca. Então vamos colocar na TV porque choca. E não porque necessariamente a gente opta por mostrar o livre-arbítrio, por mostrar a livre representatividade de todos os tipos de pessoas. E hoje eles sabem que isso já não choca tanto, porque felizmente se normalizou esse tipo de coisa na televisão, dentro do possível, né? Então eu acho que eles já não se importam tanto. Tem alguns reality shows absurdos que vieram da MTV, tem um norte-americano que ficou muito famoso, se chama I Want a Famous Face, eu quero uma cara famosa, que foi cancelado na primeira temporada porque a premissa era basicamente uma pessoa que queria ter a cara de alguém famoso. Queria ter, por exemplo, uma mulher queria ter a cara da Britney Spears. E aí o reality show era basicamente um monte de cirurgião plástico fazendo cirurgia nela até ela ter a cara da Que Britney Spears. isso? É completamente bizarro, assim, sabe? Durou uma temporada por causa disso, porque isso ultrapassa tantos limites do que é aceitável, sabe? Porque eles até se escoravam no fato de que, essas pessoas querem. Mas não pode ser simples assim. Uma pessoa, nem sempre ela vai estar dentro da sua plenitude, das suas faculdades mentais, né? Então é bem brabo esse tipo de coisa. Mas então, os realities que eu gostava eram justamente os nacionais, e eu quero acreditar que eles eram genuínos, que eles realmente se importavam com isso, porque, assim, eu acho que eu fui meio que moldada por esses realities ali no início, na pré-adolescência. E eu lembrei de outro exemplo aqui, que eu acho que foi um dos primeiros realities que eu assisti, que era o Esquadrão da Moda, gente. Era o meu sonho, receber R$ 5.000 para renovar meu guarda-roupa. Eles esculachavam a pessoa, mas eu, assim, era o meu sonho de infância ter o guarda-roupa renovado ali pelo Esquadrão da Moda. Você acredita? Eu acho um absurdo esse ser seu sonho, porque você já está muito bem modelada, o seu canal aqui, sua identidade visual, né? A identidade visual da Rebeca, ela é muito boa, eu gosto. Então, você que deveria ensinar o Esquadrão da Moda. Porque o Esquadrão da Moda, aliás, ele caiu um pouco, né, no ostracismo, assim, a galera hoje nem lembra, né, direito que ele existe. Nem lembra, mas assim, ainda está em alta, né, esse formato de transformação, porém, uma transformação não que de fato fuja da essência da pessoa, mas que seja uma forma de empoderamento, de autoestima. Eu acho que essa ideia de se encaixar nos padrões de moda, de beleza, tá ficando para trás, né? Sim, eu sempre achei a premissa do Esquadrão da Moda um pouco esquisita, porque, tipo, eu sei que é um papo muito clichê, mas o que é moda, sabe? O que é você estar dentro de uma tendência, necessariamente? Como que eles ditam exatamente onde você se enquadra? Então, eu acho que dentro disso que você está falando faz muito mais sentido, né? É que nem maquiagem. A maquiagem hoje é vista como ferramenta de tantas coisas, de você estar num processo de independência, de empoderamento e de identidade também. Então o Esquadrão da Moda eu acho que se enquadra um pouco nisso. E aqui, não é de hoje que a gente adora julgar as pessoas anônimas, né? Desde os anos 70 a gente tem exemplos de reality de sucesso, o formato foi evoluindo, teve um boom ali nos anos 90, e aí foram surgindo vários tipos, os de competição, os de sobrevivência, observação. Então, para você, como é que os realities conseguiram se reinventar durante esses anos? Pois é, eu acho que essa é uma questão muito, muito interessante, porque não é fácil. Muito reality, ele cai muito rápido no ostracismo. Um exemplo de um reality que caiu muito rápido nisso, porque não soube lidar com o próprio sucesso, é o MasterChef, sabe? Eu sinto que a Band não sabe fazer muito sucesso com o MasterChef, porque ela viu que rendia e aí botou o MasterChef 3 vezes no ano, 4 vezes no ano. Sendo que se você não dá um espaço pro público respirar, sentir saudade da temporada seguinte, o que você tem, sabe? Acabou o MasterChef, e aí beleza, semana que vem começa outro. Você vai ficar o ano inteiro assistindo a mesma coisa? Eu acho que o BBB, ele conseguiu se reinventar muito bem, porque ele soube se dar esse espaço. No primeiro ano, em 2002, ele teve 2 edições, e eles viram que não era o melhor caminho, coisa que o MasterChef não viu hoje, né, 20 anos depois quase. E eles viram que não era o melhor caminho, e eles botaram uma edição ali no ano, e pronto, e assim foi indo. Então eu acho que se reinventar é muito mais sobre você conseguir falar a língua de quem está te assistindo e você continuar sabendo falar essa língua. Usando novamente o exemplo do BBB,
tiveram alguns anos que eles ali se perderam um pouco, porque foi justamente nos anos da transição de internet, de público do sofá para internet, que foi ali 2012, 13, 14, que o BBB caiu bastante em audiência, porque foram anos que você precisava renovar um pouco a tua linguagem, né? A forma de você conseguir entregar um exemplo narrativo. Porque na internet, agora a gente quer tudo rápido, a gente quer tudo na mão. E os reality shows lá dos anos anteriores, eles tinham uma linguagem um pouco mais devagar, porque era a linguagem do pessoal da TV, né? O pessoal que estava acostumado a assistir um episódio de série por semana. E esse mesmo pessoal, hoje eles assistem uma temporada inteira em um dia. O mesmo pessoal que antes assistia um episódio por semana. E daí veio a necessidade, por exemplo, de pay-per-view, de você estar 100% do tempo acompanhando as coisas que acontecem no reality show. E aí surgiu também a necessidade de você criar perfis nas redes sociais para conseguir alimentar tudo que acontece nesse reality show, para as pessoas da internet que estão acostumadas a consumir conteúdo desenfreadamente continuarem acompanhando, continuarem consumindo sem parar, para a engrenagem nunca deixar de rodar. Então eu acho que o grande segredo de você se reinventar é esse, é você entregar constantemente conteúdo pro seu público sem que você deixe a peteca cair, sabe? E não é fácil, muita gente não consegue, né? Contexto que a gente vive de redes sociais e tudo mais, ADMs e, enfim, quase 2 edições, Globo sem o controle da narrativa, me faz quase que esquecer como era assistir o Big Brother sem as redes. Sério, porque assim, teve uma época que eu parei de assistir, exatamente nessa época que estava a audiência baixa, dei uma enjoada do Bial, sim, galera adora, mas eu dei uma enjoada, e aí eu parei de assistir, e eu só fui retornar no ano passado exatamente por essa novidade dos influenciadores. Então eu queria, assim, assistir, eu queria, assim, saber como é que a Manu Gavassi age com os coleguinhas, como é que ela dorme, como é que Babu faz comida, eu queria saber. Então, eu acho que a grande sacada, sim, foi misturar influenciadores, artistas, porque o Big Brother da Inglaterra, se eu não me engano, já tinha isso, né, de ter pessoas famosas no reality. Mas o daqui, eu acho que foi diferente, foi algo muito diferenciado, até porque a nossa audiência aqui, os brasileiros curtem assistir, não só assistir, como participar efetivamente daquilo. Então, eu acho que se deve muito a esse frescor mesmo do ano passado. Eu concordo com você, porque é muito louco você assistir o BBB no contexto que a gente está vivendo, que é um contexto, especialmente no contexto de 2021 e um pouco de 2020, que é o contexto de pandemia, porque a gente acaba tendo ainda mais uma necessidade de conteúdo constante. Então eu sinto que a produção tem tido ainda mais trabalho nesse sentido, mas eu concordo com o que você falou, é muito louco você lembrar de como era assistir o BBB 5, 7, 10 anos atrás. E você lembrar que você tinha que esperar as coisas acontecerem na televisão pra você saber tudo que rolou. Mas eu acho que só é louco porque a gente vê com os olhos de hoje, né? Naquela época a gente não estava acostumado a consumir conteúdo tão desenfreadamente. A gente assistia série quando passava na televisão, a gente assistia filme quando dava pra ir no cinema, a gente conversava com um amiguinho na internet quando dava pra internet de escada colaborar, né? Então a gente não tava tudo na nossa mão. Então fazia sentido que o BBB ou qualquer outro reality também não tivesse na nossa mão. Nada precisava estar necessariamente na nossa mão, sabe? A gente via as coisas acontecendo e é isso. E aí a gente pensava, pô, tô animado porque no dia seguinte vai ter mais coisa, no dia seguinte vai ter isso, vai ter aquilo. Então a audiência se mantinha através desse pensamento de, poxa, no dia seguinte vai acontecer isso, no dia seguinte vai acontecer aquilo, estou esperando por isso, estou esperando por aquilo. E agora já não é mais assim, né? Esse negócio que você falou de ter pessoas famosas, acho muito importante também. Porque no fundo, todo mundo tem um pouco de curiosidade de como uma pessoa famosa se portaria diante disso, ou diante daquilo. Como será que uma pessoa famosa reagiria se acontecesse isso? Será que eles são gente como a gente? Como será que uma pessoa famosa reagiria tendo que ficar na xepa, por exemplo? Então... Não, muito bem, né, Projota? Pois é, né? Comendo estrogonofe, né? Que o Projota, coitado, não consegue comer estrogonofe. Então, é interessante nesse sentido porque a gente espera que role um embate ali entre quem é famoso e quem não é famoso. E, cara, eu acho que tá sendo muito bem aproveitada essa ideia. Poderia ter dado muito errado, mas eu acho que tá dando certo. E nem sempre é fácil achar as pessoas certas, né, pra participar.
Sim, total. E falando em redes sociais, parece que todo mundo sempre tem uma opinião na ponta da língua para dar em relação aos realities. Por que que você acha que as pessoas sentem tanto amor e tanto ódio nesse formato? Eu acho que isso é uma questão bem interessante, eu tava até conversando com você tava falando comigo do podcast, né, que eu entrevistei o Marcelo Dourado do BBB 10, e ele fala isso, que quando a gente assiste alguém ali na TV, a gente, especialmente num reality show como o Big Brother, a gente tem uma necessidade de projetar naquelas pessoas, seja nossos medos, nossos anseios ou nossas vontades, né? Ou então projetar um pouco a nossa necessidade de extravasar, né? Isso é um pouco triste, porque é daí que surgem muitos ataques de ódio, as pessoas elas não conseguem distinguir muito bem participante dentro do programa e pessoa fora do programa. Então, eu acho que você se coloca ali no lugar daquela pessoa e você, muitas vezes, você tem uma relação com ela que você sente que você conhece aquela pessoa mais do que você conhece colegas de trabalho, às vezes, pessoas próximas, conhecidas, familiares, entende? Porque quando rola uma identificação do tipo, nossa, eu sou muito parecido com essa pessoa, você meio que cria ali um vínculo com ela, ou quando ela passa por algo que você já passou, por um caso de rejeição, por um caso de bullying, por um caso amoroso, por uma falha, por um acerto, você se coloca no lugar daquela pessoa e você pensa, caraca, olha só, eu já passei por isso e agora eu tô vendo essa pessoa passar por isso, então existe um vínculo invisível aqui entre a gente. E quando é o contrário, quando você vê alguém destilando ódio, você pode buscar validação, sabe? Porque a gente, todos nós somos falhos, né? Todos nós já cometemos centenas de erros o tempo todo. E quando alguém dentro de um reality show comete um erro que seja parecido com o nosso, ou pior, ou mais suave do que o nosso, é muito bom, né? Porque a gente é bom no sentido de a gente pode finalmente olhar para aquela pessoa e dizer, olha só, que absurdo, olha só o que ela fez. E aí você se sente mais leve, sabe? É um pouco triste isso, mas eu acho que é como as coisas funcionam. Você pode tirar um pouco de si certos pesos e você coloca ali no participante. Parece que ele tá servindo a narrativa da tua vida, de certa forma. A gente leva muito pro coração, né? Então, por exemplo, ano passado eu lembro que eu me identificava muito com a Manu Gavassi e muitas pessoas não gostavam dela. E aí, naquela treta ali, Prior versus Manu, eu, assim, levava para o coração quando alguém vinha criticar algumas características da Manu que eu via em mim. Então, eu acho que rola isso, da gente enxergar o Big Brother como, não como um jogo, mas real como um reflexo da gente, da sociedade. Eu acho que nós, como sociedade, a gente tende a exagerar em muita coisa. A gente exagera na forma como a gente enxerga os heróis, a gente exagera na forma como a gente enxerga os vilões. E nem sempre é uma coisa consciente, sabe? Às vezes a gente se identifica com um personagem do BBB e a gente acha que a gente é muito mais parecido com esse personagem do que a gente realmente é. E aí parece que o que tá acontecendo com ele tá acontecendo com a gente também. Sendo que não é bem assim, né? Obviamente não é bem assim. Mas é interessante que seja criado esse vínculo, mas ao mesmo tempo, por exemplo, isso que você falou da Manu Gavassi, é muito louco, assim, porque você se sentia, de certa forma, quando alguém criticava uma característica dela, você se sentia atacada, porque você devia pensar algo do tipo, se a característica dela é parecida com essa característica minha, e essa pessoa tá criticando a característica dela, a pessoa tá me criticando. E é uma lógica que faz sentido, assim. E aí você começa a pensar, pelo menos eu, né, que sou neurótico, eu começaria a pensar, caraca, então essa pessoa não gosta de mim. Se ela não gosta da Manu Gavassi, ela não gosta de mim. Mas claro que tudo tem contexto, né? Às vezes a gente não gosta de um participante dentro do contexto do que está acontecendo no Big Brother. Por exemplo, eu não sei se eu conseguiria conviver com um cara, tipo, sei lá, o Prior, o Adbala ou alguma coisa do tipo. Mas dentro do contexto do BBB, era divertido de acompanhá-los. Porque é necessário ter uma figura antagonista, entendeu? E eu achava divertido vê-los como figura de antagonismo. Porque eles eram figuras, sim, de antagonismo, mas eles não eram um antagonismo tóxico como o da Carol, por exemplo. Eu acho que tem um limite onde termina o entretenimento e onde começa o absurdo. Eu acho que a Carol, as pessoas dizem, uau, Carol, grande vilã. E eu não acho que ela seja uma grande vilã. Eu acho que ela seja uma pessoa tóxica que fez muitas coisas ruins e ela machucou tanto pessoas lá dentro que saiu um pouco da esfera do jogo, sabe? O Lucas, ver o que aconteceu com ele, é bad, sabe? E aqui fora, pra mim, acabou. Eu não vou acompanhar a Carol porque eu já não acompanhava, mas agora, sabendo disso, é uma coisa que meio farei questão de não acompanhar, sabe? Mas é um não acompanhar no sentido de que, tipo, se ela fizer alguma coisa ali,
beleza, eu não vou também ficar alimentando a parada. E agora, vamos falar um pouco de streaming. Em 2020, a gente viu vários realities ascenderem na Netflix, como The Circle, o Casamento às Cegas. Então, eu queria saber, o que você acha que muda de um reality gravado para um reality ao vivo? Então, eu acho que o lance do reality show gravado é que a edição, a produção ali, ela consegue dar uma narrativa pra história. E muita gente acha que isso é ruim, né? Muita gente vê, tipo, uau, o BBB tá manipulando, tá botando a edição a favor ou contra não sei quem. E, cara, eu acho que é compreensível, assim. Porque dentro de qualquer programa existe uma narrativa. Você não vai simplesmente jogar os fatos ali, aconteceu isso, isso e aquilo, porque é impossível. Eu, por exemplo, particularmente, eu sou uma pessoa que não acredita na ideia de imparcialidade. Porque eu acho que quando você faz uma matéria, por exemplo, quando você entrevista uma pessoa, e quando você decide não colocar, você não vai colocar tudo que ela falou 100% ali. E só o ato de você colocar parte do que ela falou ali e não colocar outra parte, já é uma parcialidade, mas não uma parcialidade do mal, no sentido de, vou deturpar. É uma parcialidade no sentido de que a sua matéria está servindo um propósito, uma narrativa. Se essa pessoa falou alguma coisa fora dessa narrativa que você está servindo, você não vai colocar, porque não faz sentido, não vai estar dentro da tua matéria, entendeu? E eu acho que o BBB é a mesma coisa, o programa gravado é a mesma coisa. Você está servindo uma narrativa. E um programa ao vivo é um pouco mais, deixa rolar e vamos ver o que vai acontecer. E eu acho mais difícil você controlar as circunstâncias quando o programa é ao vivo, 100% ao vivo. Porque fica meio que, beleza, e agora? O BBB, no caso, é um misto dos dois, né? Tem o ao vivo, que mesmo assim eles tentam controlar um pouco pra, né, não ficar caos 100%, e tem a parte gravada, que é a maioria dos VTs e tudo mais, e tem programas que são 100% ao vivo, programas que são 100% gravados, tipo Casamento às Cegas é um programa 100% gravado, tudo acontece a partir do momento que tudo já aconteceu, né? Parece que eu tô falando de Dark aqui. Tudo acontece quando tudo já aconteceu, que tem que acontecer, mas eu acho que não existe melhor e pior. Existe essa diferença, respondendo a tua pergunta. A diferença é que no gravado você consegue aplicar uma narrativa, como se fosse um filme ali. Tipo, ok, a narrativa do BBB atualmente, quando a gente tá gravando esse programa de hoje, que vai ao ar provavelmente, né, uns dias depois, mas atualmente a narrativa do BBB é Lumena, Projota e Arthur no paredão. E aí, a narrativa é essa, são 3 pessoas que são desgostosas pelo público, então a narrativa vai servir o fato de que o público não gosta deles. E aí vai botar os VTs lá, das coisas ruins que eles têm feito. Porque, cara, não é como se eles pudessem ser salvos, né? Não é como se, o Projota vai ganhar o programa se a edição ajudar ele. Não vai, entendeu? Então, eu acho que é basicamente essa a diferença. E no streaming tem os ganchos, né, nos episódios, de um episódio para o outro, né? Por exemplo, aquele The Circle. Nossa, sempre acabava com a musiquinha, e aí para você realmente não sair do sofá enquanto você não terminar. E eu fiquei pensando também, que é outra coisa que eu queria te perguntar, qual é o papel que você enxerga do apresentador no ao vivo e no gravado? Porque no gravado eu acho que a pessoa está muito mais confortável, né? Eu acho que... Desculpa, pode terminar. É porque eu tô achando o Thiago Leifert um máximo nessa edição. Sério, tipo, eu não lembrava que o Bial... realmente não lembro se o Bial era tão interativo assim, tão debochado, trazia os memes, trazia as tretas. E ele realmente parece que ele tá participando ali, ele não é só uma pessoa... Eu não sinto uma hierarquia tão forte entre ele e os participantes, sabe? Eu sinto que ele tá participando ali do jogo, ele entrou real ali na vibe, e eu não lembro disso em outros casos, em outros realities, e principalmente nos realities os realities gravados. E você consegue ver esse papel diferenciado? Eu acho que no gravado a pessoa tá, como você falou, muito, mas muito mais confortável, porque tudo já aconteceu, tudo já foi editado. Geralmente quando chega uma pessoa para apresentar um reality gravado, tipo o The Circle Brasil, que apresentou a Giovanna Eubank, né? Ela provavelmente já chegou com um programa editado, faltando só inserir as partes dela. Então, cara, é literalmente, nesse caso, ler um roteiro. Literalmente ler um roteiro. Quando a pessoa tá apresentando o reality que é 100% gravado, o papel dela, acho que não é nem tanto de apresentadora, assim, é mais um negócio de atriz ali. Porque você lê um roteiro, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu isso. É mais um negócio de atriz, sabe? Agora, quando você tá apresentando um programa que tem muito do ao vivo, é aí que a gente vê a tua capacidade de apresentação. Porque ser apresentador, muita gente acha que apresentar é falar, vai acontecer isso, aconteceu aquilo, mas não, cara. Apresentar é você saber
ter o carisma necessário pra falar o que tem que ser dito e pra você conseguir lidar com as coisas do ao vivo sem perder a compostura. Muita gente fala do Thiago e tal, muita gente fala, no caso, bem, muita gente fala mal também, mas, cara, o Thiago ele segura muito bem a barra do ao vivo, sabe? E demorou um tempo, ele começou no BBB 17, demorou um tempo pra ele conseguir entrar no jogo de fato, pra ele se sentir confortável, e é compreensível. Você falou do Bial, e o Bial era extremamente ácido, ele era um cara debochado, mas ao mesmo tempo ele não tava, ele era ácido e debochado, mas ele tinha essa hierarquia, ele era o Pedro Bial, o cara que tava lá, o cara que era visto como o comandante da nave louca, como ele mesmo gostava de falar. Agora o Thiago não, acho que até por ser mais jovem, né, por ser uma figura mais de internet assim, ele tem mais esse pique de participante que tá ali, sabe? O cara que tá participando da parada. Ele é muito pipoca, né? Assim, É, cheio de referência popzona mesmo, bem mainstream. Eu gosto disso. E eu acho que a edição tá conversando muito com isso, né? Tanto que você até postou lá do Scott Pilgrim. E eu tô adorando essas interações, essa memificação nas edições. Eu sinto que eles estão muito ligados no que está rolando no Twitter e eles estão trazendo muito disso para a narrativa. Tem vezes que eu assisto o programa e eu falei, cara, já vi tudo no Twitter, literalmente tudo. Mas essas edições, os VTs interativos, o Rafael Portugal, faz você querer assistir o ao vivo, sabe? Antes tinha essa coisa que as pessoas elas viam o apresentador, a pessoa que estava ali, o âncora do BBB, como uma esfera diferente dos participantes. Eles eram dois grupos que não se misturavam muito. E agora com essa internetização das coisas, é muito comum que tudo seja um pouco parte do mesmo pote, né? Então a galera se amarra quando o Thiago imita a Carol Conká, quando o Thiago chama algum participante de pipoqueiro, quando o Thiago faz uma brincadeira. Cara, isso no BBB 20, eu nunca vou esquecer, quando todo mundo tinha achado que o Pyong tinha saído no paredão falso, e o Thiago simplesmente entrou ao vivo e mandou, olha, o jogador voltou. Aí todo mundo, caraca, o Pyong vai voltar, e ele, ah, de bala! E aí, tipo, todo mundo ficou extremamente transtornado na casa. E sabe, esse negócio, ele entra, ele cutuca e ele brinca. E é isso, cara. Eu acho que ele tá servindo muito bem quando a audiência não consegue segurar tanto. E ele vai lá sabe, bota um ferro quente na galera pro pessoal pirar, entendeu? Então eu acho que ele tá fazendo isso com bastante louvor, nessa edição principalmente. Ele causa muito. E outro personagem aí que eu acho que está exercendo um papel fundamental nessa edição são os ADMs das redes sociais, gente. Daqui a pouco eu chuto que as ADMs vão ser tão importantes quanto a própria pessoa, quanto o posicionamento da pessoa no jogo. Você não acha? Porque... Cara, eu concordo. Sério. Mas pode falar. Eu tava vendo quem coordena as ADMs da galera dessa edição e a maior parte é familiares ou melhores amigos, e depois as pessoas contrataram realmente pessoas especializadas, mas é tudo na broderagem, tanto que as pessoas trabalham meio que gratuito mesmo, Ai, como é que fala? Ai, qual é aquela palavra? É um trabalho na confiança de que se o participante sair com ganhos consistentes, essa pessoa vai conseguir também, consequentemente, sair bem, né, na fita. Exatamente. Então, não vai ser ruim para a pessoa, você vai colocar ali no seu currículo, pô, que você coordenou a rede da Juliette com 8 milhões de seguidores, é muita coisa. Já tá em 10. Já tá em 10, aliás. Já tá em 10. Atualmente, ela é a terceira participante anônima com mais seguidores no Instagram na história do BBB. Só pra você ter uma noção, ela só tá atrás da Grazi Massafera e da Sabrina Sato. Tipo, que hoje são lendas, né, da televisão. Então, é loucura, sabe? Eu sinto que lá dentro rola um jogo e aqui fora rola um outro jogo paralelo, que é o jogo dos administradores, porque eles ajudam muito, cara. Quando você tá numa situação complicada ali, eles botam um meme em cima, ou eles soltam um vídeo importante teu na casa, sabe? Isso é muito importante, Muita gente acha que não tem diferença, mas faz uma baita diferença. Agora, por último, mas definitivamente não menos importante, eu quero saber qual é a sua torcida. IG3 eu sei que é e por quê? Então, essa é uma resposta que já mudou tanto desde que o programa começou, né? Imagino que pra todo mundo. Porque parece que o programa, quando ele começou, ele era uma realidade paralela, né? A Carol Conká era incrível, a Lumena era sensata, o Fiuk era carismático. Aí dá um pouquinho.
Mas Eu bem, nunca achei o Fiuk. Isso daí não me coloca aí nesse balaio, porque eu nunca achei o Fiuk carismático, gente. Que absurdo, que absurdo, que Ai, ele absurdo. chorando lá, pequeno menino rico. Ai, gente, pobre menino rico. Ai, não dá pra mim. Mas pra mim, o meu G1, a vencedora dos sonhos, pra mim não muda mais. De agora até o final do programa, é Juliette, com certeza. Que mulher incrível, cara. Eu acho ela uma baita jogadora. Eu acho que ela é sensata quando ela precisa ser. E ela é meio fora da casinha quando ela precisa ter. Ela tem a narrativa de campeã, sabe? Ela tem o jeito da campeã que começa sendo rejeitada, começa sendo renegada, vai conquistando as pessoas aos poucos. Ela sabe se posicionar, ela tem visão de jogo, ela sabe quando dá a outra face, quando não dá. Eu acho que ela é excepcional. E você tá torcendo pra quem? Eu também tô torcendo pra ela. Assim, eu fiquei em dúvida em algum momento ali, Sara, Juliette, mas eu acho que a Sara ela tem mó cara de segundo lugar. Eu acho sim, que ela tem. tem cara de segundo lugar. E a Juliette, para mim, tem a melhor curva, assim, curva de personagem mesmo, de evolução. Ela começou um pouco confusa, acho que ela estava com muita sede ao pote, porque não dá para julgar, ela entrou no BBB, ela era uma pessoa que tinha 3 mil seguidores no Instagram e entrou com muita intensidade, encheu o saco da galera ali no início, mas ela tá se mostrando uma pessoa tão madura, ela evoluiu muito nessas últimas 3 semanas, então, ai, gente, eu vou de Juliette. Eu concordo contigo. E o público gosta, né? Essa jornada do herói, né? Que tem uma curva de aprendizado, de aceitação. Então eu super acho que a Juliette é a nossa campeã moral. Então é isso. Adorei sua participação. Você sabe muito de Big Brother, de realities. Muito obrigada, Igor. Eu que agradeço a você, agradeço ao Telescópio, né? Espero que vocês consigam continuar mesmo nessa pandemia louca. É difícil perseverar nesse momento, mas o seu conteúdo é maravilhoso. Espero que você continue produzindo ele.